Olá, queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que irão nos assistir futuramente, para aqueles que estão conosco, tenham uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. É uma alegria sempre os nossos encontros às segundas-feiras, neste canal da TV AME Serra Gaúcha. Muito boa noite também aos queridos amigos do Facebook da TV AME Serra Gaúcha e também da TV Secal, nossos amigos que retransmitem o nosso sinal. Sejam acolhidos, abraçados nesta noite, no dia 18 de setembro de 2023. A AME Serra Gaúcha e o Centro Espírita Allan Kardec fazem questão de manter viva essa atividade e neste mês nós estamos com a campanha da valorização da vida. Diga não ao aborto, diga não ao suicídio, fazendo parte também da prevenção e combate ao suicídio. Apesar de estarmos aí com mais uma dificuldade moral sendo apresentada para a descriminalização do aborto na nossa pátria. Vamos todos orar para que isso não ocorra, com certeza. Mas hoje a nossa conversa é justamente sobre a prevenção ao suicídio. Estão conosco o Dr. Vitório Luiz Turconi. Boa noite, Vitório, tudo bem? Boa noite, Samira. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e aqueles que nos assistirão futuramente. Nosso cordial abraço fraternal. Boa noite ao nosso palestrante, o Dr. Carlos Eduardo Ascioli Durgante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Na noite de hoje, o nosso palestrante, o Dr. Carlos, ele vai desenvolver justamente a importância do suporte social e espiritual na prevenção do suicídio, fazendo parte dessa campanha que nós trabalhamos todos os setembros, justamente para evitarmos essa epidemia que está acontecendo não só no nosso país, mas em todo o mundo. Antes de nós apresentarmos o palestrante da noite, nós vamos solicitar ao Vitório que faça a prece inicial. Eu quero, antes da prece, também saudar que sempre estão conosco, já vários amigos, a Ana Fátima, o Odilson, o Germano Carreira, lá de Portugal, nosso queridíssimo amigo, a Geni Braga, lá de Santana do Livramento, a nossa diva, a Lídia Eli, a Maria Márcia, a Isabel Risso, o Carlos Gonçalves, a Marlene Lauck, a Nara e a Luciane. Então, nossa saudação. Então, nesse sentimento fraterno, vamos, então, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que esse envolvimento também se faça em torno do Carlos Eduardo, para que ele nos traga ensinamentos, reflexões, mas, sobretudo, auxílio em nossos entendimentos, para que possamos também sermos porta-vozes dos necessitados. Possa, Senhor, olhar neste mês principalmente aqueles que precocemente tiraram suas vidas, os familiares que ficaram em dolorosas lembranças. Enfim, Senhor, que todos sejam envolvidos pela tua paz, pelo teu auxílio em fortalecimentos, e que possamos todos, Senhor, sermos envolvidos na paz, no amor que todos desejamos. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Então, o nosso palestrante, Dr. Carlos Eduardo Durgante, é médico geriatra,
professor do curso de pós-graduação em Espiritualidade e Saúde, aqui na nossa Universidade de Caxias do Sul, nessa parceria maravilhosa entre a AME Serra Gaúcha e a universidade. Ele também é diretor do departamento editorial da AME Brasil, é secretário da AME Rio Grande do Sul, é trabalhador espírita da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, na qual está exercendo a tarefa adicional de conselheiro. Ele é autor e organizador de diversos livros na área da interface medicina e espiritualidade. Então, Carlos Eduardo, os microfones da TV AME Serra Gaúcha estão à disposição. Muito obrigado. Os microfones e os flashes, né? Como a gente brinca. Isso pois aí. É, queridos amigos que me convidaram, agradeço de coração de novo a oportunidade de estar aqui. Já perdi as contas quantas vezes estou participando dessas lives da Serra Gaúcha. Muito obrigado mesmo. E os que estão conectados conosco para, mais uma vez, né, ouvir alguma coisa a respeito desse flagelo mundial que ainda, né, mês passados já, acho que mais de 10 anos, que começaram as campanhas intensas para reduzir esses números tão assustadores, né, de perdas das vidas. Ainda muitas pessoas não querem ouvir falar, né, não querem tocar neste assunto, porque é muito sofrido para aqueles que têm algum conhecido, o vivenciaram de perto, mais de perto, e também alguns receios que eu acredito que ainda existam permeando, né, o imaginário de muita gente, de que falar nisso atrai, de que falar ou dar pistas de como as pessoas se suicidam, os caminhos que fazem, possam, né, estimular alguns a então tomar a iniciativa disso. Isso era um pensamento que ainda era bastante... se acreditava-se muito nisso, até começarem a vir estudos que desmentiram ou modificaram um que saiu lá no século passado, pregoando, os primeiros estudiosos dessa temática, pregoando de que falar sobre suicídio poderia ser um estímulo para que aumentassem os casos. O que se concluiu após muitos anos dessa pesquisa que não era verdadeiro. E um caminho novo começou a ser percorrido, felizmente. Não é à toa que hoje, no dia 18 de setembro, devem ter várias lives, devem estar acontecendo, ou palestras sobre essa temática. Dia 10 foi o Dia Internacional do Suicídio, né? Desse mês. Então, nesse dia, vocês imaginem. E nós temos ainda quase meio mês pela frente de eventos que estão ocorrendo. Isso é bom? Não há dúvida que sim. É um tema pesado para falar? Não há dúvida que sim. A gente ainda vai mostrar a vocês estatísticas não muito acolhedoras. Essa é uma batalha ainda muito desigual. Mas há muitos anos está se lutando com isso, e aí não se esperava que, de repente, fôssemos vivenciar uma pandemia que se prolongou por quase 3 anos e que fez saltar esse número, né, de suicídios, que não era pequeno. Até antes da pandemia, em torno de 700 a 800 mil pessoas. 600 a 800 mil pessoas tiravam a vida no mundo, por ano, e a causa era o suicídio. Muito alto. Isso ainda não baixou. E se nós nos aprofundarmos um pouquinho na estatística, eu quero trazer nessa primeira partezinha, nesse terço, esses dados que já conhecem, a gente só reforça, mas quem não conhece vai se espantar e vai ver como é um tema que precisa ser falado, mesmo que na tua casa nunca tenha acontecido com parentes, com ninguém, com amigo. Mas se tu fores te aprofundar um pouco mais, ou te prestar mais atenção, e sair um pouquinho desse ciclo muito restrito, que talvez seja tua família, e for um pouco mais além, tu vai ver como é bastante comum. Imaginem aqueles que já vivenciam isso. Então, é a quarta causa de morte mais comum nos jovens dos 15 aos 29 anos. Então, há outros que os jovens vêm a falecer, geralmente é o acidente,
Mas quando vocês se dão conta de que... Você só me dá um minutinho aqui que eu vou só arrumar o slide aqui, por uma razão ele resolveu sumir. Então, é uma das... Só um segundinho, eu fiz uma montagem aqui, que agora eu vou ajustar de novo. Então, sendo essa quarta causa, nós temos, com certeza, algumas anteriores a essa. E aí se destacam, sem dúvida, né, os acidentes dos jovens automobilísticos, quase sempre, né, e as complicações do envolvimento com drogas. Mas é a quarta causa. Tá? E o que se sabe é que não é apenas aquela pessoa que comete o suicídio que é afetada. Nós já sabemos que é um número crescente de envolvimento de uma rede muito grande de pessoas, que vão além dos familiares, que atinge os amigos, até mesmo os mais distantes. E eu trago dados para vocês um pouquinho mais recentes, agora de 2021 e 2022, já pegando a pandemia, mostrando que no Brasil houve um crescimento. Só para vocês terem uma ideia, subiu quase 12%. Em 2022, em relação a 2021, houve um crescimento de quase 12% no número de pessoas que se suicidaram no Brasil. Eles registraram aqui 16 mil pessoas. Uma média de 44 pessoas por dia cometeram suicídio no ano passado. Então, em termos proporcionais, o Brasil teve 8 suicídios a cada 100 mil habitantes no ano passado. Cresceu? Cresceu. Apesar de todo o esforço das campanhas, e ainda assim esse número não declinou. É preocupante? Mas é claro. Sim, como? Então, isso abre mão até para aquelas discussões, mas está dando certo o que estão fazendo? Se esse número não reduz? Então, eu tenho aqui um dado de um psiquiatra brasileiro, na cidade de Rondônia. Ele apresentou uns dados recentes, agora bem, bem recentes, sobre suicídio no Brasil e no mundo. Ele disse que acontecem 16 milhões. Olha só, nós estávamos falando em 700 mil, 800 mil pessoas no ano morrem. 16 milhões de pessoas no mundo tentam o suicídio. Então, assim, se nós imaginarmos que já é um número muito alto as pessoas que realmente morrem, e nós olharmos aqueles tantos que tentam, isso não é um joguinho, uma brincadeirinha. Na imensa, na maciça maioria dos casos, esses jovens ou idosos, que são os picos mais altos que tentam o suicídio, estão, por trás disso, sofrendo de situações que levam quase todas as vezes ao sofrimento psíquico, sofrimento emocional. Então, veja a quantidade de pessoas nesse panorama. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas, para cada morte, temos outras 20 tentativas. E aí ele traz uma preocupação, que é o aumento de casos entre crianças e adolescentes. Então, ele fala que a depressão e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade estão entre as principais causas de mortes em crianças e adolescentes. Causas, perdão, do suicídio. Sempre a depressão. Né? Segundo esse pesquisador, 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais de depressão. E entre 4 crianças, uma a cada 4 crianças tem indícios de depressão. Então, é frequente, é preocupante, tenho dúvida. E ainda na pesquisa desse psiquiatra, ele traz que em 2021, há 2 anos atrás, foram 200 casos de suicídio em crianças. 200 no Brasil. 5 deles entre menores de 9 anos. Então, nós temos um panorama muito preocupante, alto índice de suicídio dos 15 aos 24, 25 anos, então os jovens, é bem mais baixo em crianças, depois diminui um pouco na fase adulta e ele volta a subir aonde? Na terceira idade. Então, o pico de incidência mais frequente dos casos, o segundo pico mais frequente é onde, gente? Nas pessoas com mais de 70 anos de idade. Então, são questões muito importantes que devem ser consideradas e trazidas por nós
porque estão acontecendo fatores. O que será que está por trás que leva uma criança ao suicídio? Vou pensar nisso. O que leva um adolescente a tomar uma iniciativa, ou várias tentativas, de uma delas ele é certeiro, ou ele tenta várias vezes e entra na estatística dos que tentam. O que leva o adolescente? E o que leva o idoso? Então, eu vou falar para vocês os fatores de risco mais comuns estudados que poderiam levar, por exemplo, ao adolescente. Então, há um estudo aqui, foi feito há algum tempo atrás, colocando que os transtornos detectados em suicidas, eles foram coletados de uma pesquisa de mais de 15 mil pacientes. Eles descobriram que os distúrbios do humor, então a depressão, é ainda o mais comum no Brasil. O que mais leva um adolescente a procurar esse caminho são os transtornos, principalmente do humor, que a gente chama transtorno depressivo maior. E tem o outro bipolar, que também é frequente. Os transtornos de abuso de substâncias. A esquizofrenia, aí entra num quadro mais agravado de doença mental. Transtornos da personalidade. Ansiedade. Então, nós temos, dentro do quadro da doença mental, os portadores de diversas dessas doenças, eles estão com risco aumentado. O portador de transtorno bipolar é o que mais se destaca dentro da classificação de transtorno de humor. Existe a depressão unipolar, que é só aquela pessoa que tem o transtorno da doença e não tem grandes oscilações, e tem aqueles que têm oscilações de humor, de bem-estar, de mal-estar, que são os portadores de transtorno bipolar. Então, muito cuidado. É uma doença frequente que precisa ser vista, olhada por todos nós. Por isso que essas campanhas são importantes, porque mais uma vez estamos aqui. Eu me lembro que faz quase todos os últimos anos eu venho sendo convidado para falar sobre esse tema voltado para a velhice. Vocês já convidaram, com certeza, outras pessoas que lidam com outros segmentos da população, e a gente está sempre mantendo essa tecla. É doença mental, que nem sempre é detectada, que nem sempre é vista, nem sempre é expressada claramente pelo aquele que está passando por ela. E no caso, ainda dentro das causas, entre as causas sociais ou comportamentais, que seriam o uso abusivo de drogas, né? As pessoas que são portadoras e sofrem de bullying, e o que está acontecendo hoje, do advento das redes sociais, como a causa que muitas vezes levam, incentivam esses jovens adolescentes a procurarem essa experimentação. Ainda continuando dentro desse estudo, eu tenho aqui uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria. O consumo de álcool e de substâncias psicoativas, que pode perfeitamente ser as medicações, esses estimulantes, e no Brasil nós ainda não estamos vivendo essa onda terrível que abalou os norte-americanos, a onda do uso das medicações opioides, especialmente os derivados, né, do ópios sintéticos, como o Oxycontin, que é o nome farmacológico dessa medicação, né, da metadona, e agora, mais frequentemente, do fentanil. Então, esse uso abusivo está causando, então, na infância, durante a infância e adolescência, ainda como diz aqui, possui uma relação direta com casos de suicídio entre esse segmento da população. Então, além da doença mental muito frequente hoje no nosso meio, o uso excessivo de álcool e a experimentação dessas drogas psicoativas, gente, é o coquetel prontinho, para levar realmente a jovem, adolescente jovem e o homem e o adulto jovem, até o adulto de meia idade. A criança assim, ó, é uma coisa muito difícil a gente entender como é que uma criança comete suicídio. Vocês têm ideia? O Vitório, que é pediatra, que já deve ter falado muito sobre isso, assim, ó, é incrível, é incrível como é que a gente pode aceitar isso, entender, porque a criança, ela foge desse quadro do uso do álcool, do psicoativo, ele não está nesse grupo, ele foi excluído dele, que talvez na adolescência seja uma das principais causas. Olha, é o isolamento social, é o excesso de tempo conectado, são as informações que chegam a ele, e o principal de tudo, né?
que seria, claro, que não é uma criança muito pequena, a maior parte das crianças ainda são aquelas que já estão na segunda infância. Mas aí entra o quê? Quase sempre os desajustes familiares. A falta do apoio, do suporte familiar e espiritual. Tá? E indo um pouquinho mais adiante, indo para aquele segundo pico, nós sabemos que são os idosos, perguntamos, provavelmente é outro questionamento espantoso, que a gente se espanta de fazer, mas os idosos se suicidam? O que faz um idoso se matar? Com certeza as motivações são bem diferentes da criança e do jovem. As mais comuns, gente, são os chamados rompimentos emocionais. A gente vê com muita frequência isso, mas que deveria ver. Era assim, é impensável. A velhice dos nossos pais, nossos avós, não deveria ocorrer de uma forma em que não há o cuidado, que não há o zelo, que não há o acompanhamento dos seus filhos do amor, mas na prática é muito comum. Rompe o contato, não vai ver mais o neto. O filho, por A, B, C motivos, se afasta da família nuclear, por contendas e brigas, porque a mãe não se dá com a nora. Correto. Essas dificuldades de comunicação do nosso cotidiano. A gente tem uma dificuldade imensa hoje de chegar tete a tete, olhar para a pessoa, conversar, olhar para ti, sem estar no celular ou estar focada em qualquer outra tela. Visitar, então, esses pais, esses avós, então, é cada vez mais raro. Então, essas dificuldades do cotidiano, além daquilo que é a principal causa de depressão no idoso, são as perdas. Principalmente a doença que incapacita o idoso, ele vai perdendo a funcionalidade, ele vai se fragilizando, ele entra em depressão. Bom, ele entrou onde? No estágio de uma doença que é a doença mais comum, que antes do suicídio. Então, o caminho é mais ou menos esse. Enfermidades que tem aquela coisa, a falta de perspectiva do futuro, a viuvez do homem, não da mulher, a viuvez da mulher é enfrentada muito melhor do que é enfrentada a viuvez masculina, e quando o homem não é daquele que logo em seguida tenta refazer a vida matrimonial ou simplesmente ter sua companheira, ele entra naquele quadro de querer mais nada na vida, perde as perspectivas. Há muitas causas para o idoso. Então, de qualquer jeito, a gente cai muito frequentemente naquela questão da doença mental, do que faz com que a gente perca o sentido da vida. E aí, então, eu vou trazer o que o tema da nossa live propõe. Onde é que nós podemos procurar ajuda, em que situações, ou quanto já está provado, por estudos, por experiências, por vivências, o quanto a convivência boa, né? Um grupo social, um grupo de amigos, até mesmo os grupos de amigos online, tem um fator protetor, são eficazes. Por quê? Por que cada vez mais se acredita nisso? Porque antes mesmo da pandemia, já se observava que as pessoas que se isolavam, que passavam por isolamentos sociais não obrigatórios, como nós passamos durante a pandemia, mas aqueles isolamentos sociais por contingências da vida, por doenças, por limitações físicas, pela dificuldade de se verem, ou pela simplesmente vão morrendo seus amigos, companheiros, é uma família pequena, tu vai ficando restrito a ti, ao seu cônjuge, muitas vezes. Então, esse isolamento social já era uma das causas muito frequentes de adoecimento mental da população mundial. Com a pandemia se viu, então, que foi assim, marcante. O quanto esse tempo que se ficou afastado, se deixou de ir naquelas academias, frequentar os clubes, os grupos, etc., ocasionou dano. Perda da qualidade da vida desses idosos que, a partir de uma certa idade, a partir de um certo tempo, começaram a descobrir que ter grupo, que há bailes, que ter encontros, que se reunir com frequência, estava trazendo a eles uma forma diferente de saborear, experimentar e experienciar a velhice. Então, houve uma poda nesse período e isso realmente atrapalhou. Então, como é que se sabe
Por que se sabe, vamos dizer assim, que a socialização é importante? Nos últimos anos, 2 ou 3 ou meia dúzia de grandes estudos surgiram. O mais importante, já falei aqui antes, muitas vezes eu falei, é um estudo que acompanhou uma população americana, uma população, um grupo americano, numa determinada região dos Estados Unidos, por quase 80 anos. Então, foram acompanhados os estilos de vida. Começaram bem jovens, eram estudantes lá daquela região de Boston, onde estavam ligados à Universidade Harvard. Começaram a avaliar aqueles estudantes, que era um grupo de estudantes, quando se formaram, muitos foram trabalhar no que tinha daquela região, e o outro grupo que compuseram aproximadamente 1.000 pessoas naquele trabalho da região ali, que era a região de siderúrgicas, essas coisas, mineração. Então, eles começaram a trabalhar, essas pessoas foram acompanhadas todos os anos, com estudos, com exames médicos, entrevistas, e foi indo, e foram, obviamente, fazendo seus aniversários, ano após ano, foram ficando mais velhos, progressivamente mais, passando pelos ciclos, e foram constituindo suas famílias, aos poucos foram se aposentando, foram desenvolvendo determinadas situações médicas, tá tudo registrado pela equipe médica que acompanhou. E em 2017, foram liberados, né, os primeiros resultados impactantes sobre esse estudo, que avaliou tudo: a alimentação, que valores eles davam, as relações afetivas, familiares, conjugais, as relações entre os amigos, avaliou o exercício, tudo, as perspectivas que essas pessoas tinham nas suas conquistas, tudo foi levado em conta. Mas eles viram que 3 situações foram essenciais para que essas pessoas desse grupo não cometessem suicídio. Ninguém se suicidou. Que nenhuma das pessoas, quase nenhum deles desenvolveu doença mental, quase ninguém teve, perdeu o propósito da vida e parou de tomar medicação, se descuidou, enfim, desenvolveu doenças por imprevidência, quase ninguém. E nós vamos ver logo a seguir, eu vou mostrar os slides, não agora, sobre as chamadas 5 zonas azuis do mundo, que mostram quais seriam, então, as receitas para a longevidade. Mas nesse estudo, de quase 80 anos, se viu que o autocuidado era essencial. Esta população de Harvard, que foi acompanhada durante esse período, se procurava cuidar da sua saúde física, mental e espiritual e social, dava o devido valor a si, às suas conquistas. Isso era muito importante. E eles eles davam imenso valor às boas relações conjugais. O quanto essas pessoas procuravam isso. Claro, gente, que isso aí começou em 1937. Uma época em que não é como hoje, que houve uma mudança da estrutura, dos formatos familiares, em que se casava, né? Era basicamente esta a única opção: vou me casar e vou ter filhos. Mas eles deram valores, aí tu poderia muito bem optar por essa situação, buscar isso e ter péssimas relações conjugais que só viriam a causar em ti mais prejuízo do que acerto. Mas não, eles levaram em conta que as boas relações conjugais são importantíssimas. E, por fim, a importância do suporte social. Foi a terceiro ponto que eles listaram dos mais importantes, que foram mais robustos, que mais eles deram valor para a construção daquela saúde que eles tinham. E essas pessoas, ao final, estavam passaram-se quase 80 anos, eles começaram jovens, boa parte deles estavam com quase 90 anos, e alguns já até passavam dos 90 anos. Então, ainda continuavam dizendo isso. E a conclusão dos cientistas é que, nos casos que as pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectados ao outro, quanto mais elas se conectavam com os outros e tinham um relacionamento saudável, o corpo deles, o cérebro deles permaneciam também por mais tempo saudáveis. Então, estas boas relações com as outras pessoas, os amigos, os vizinhos, os familiares, determinaram eles muito mais saúde física e mental. Por isso que esse suporte é essencial hoje, quando se estuda a prevenção e depois a pós-venção, que é quando houve suicídio na família, o que vão fazer com essa família? Que suporte vamos dar? Espiritual, psicológico, social. Tem um estudo que foi publicado agora em julho de 2023,
numa revista muito conhecida, a revista Lancet, uma revista britânica, que falou que a solidão como, né, hoje uma situação de saúde pública. E eles colocam numa das conclusões que as conexões sociais empobrecidas, isso quer dizer aquelas pessoas que pouco se relacionam com os outros, têm muito poucos amigos, ou que praticamente, ou não têm, ou que os amigos são só virtuais, são aqueles que, na verdade, não são amigos, que nem sequer se conhecem, quase nada, são rápidas amizades que se formam pelas redes. Então, essa conexão social empobrecida, elas foram associadas com o risco aumentado de doenças cardíacas, o risco aumentado de hipertensão, de diabetes, de infecções, de declínio, né, das funções mentais cognitivas, de depressão e ansiedade. Então, tá assim, ó, é uma tecla que está se clica e batendo toda hora. Não se isole. Forme amigos. Tenha uma rede. Se comunique. Conviva harmoniosamente. Sinta-se parte integrante daquele grupo, que pode ser o que for, um grupo folclórico, um grupo nativista, um grupo de esportes, de jogar, de jogar o que for, de seja uma coisa saudável, um grupo de dança, que cantam, um grupo espiritual, um grupo de oração, um grupo de artesanato, o que for, desde que tu te sinta assim, faça parte dele, e que ele complemente tua vida, e que tu espere ansiosamente o dia de ter novos reencontros. Esse é um grupo bom, agregador. Então, está mais que provado por esse grande estudo de Harvard e outros tantos que é útil. E agora eu queria que passasse um slidezinho que eu separei, são 3 slides pequenos, que são algo muito, 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 muito importante, que a gente está sempre procurando, tentando entender. Já está mostrando, Samira, apareceu? Agora O sim. que é isso aí? Isso é o mapa mundi, tá? É o mapa mundi, assim, retinho, plano. Está mostrando que tem algumas regiões aí que estão circuladas em azul. O que se sabe disso? Desde 2000, isso já faz bastante, mas aproximadamente lá desde 2004, por aí, esses pesquisadores, que é um italiano, Gianni Pes, e um belga, Michel Poulain, eles começaram a identificar no mundo, estudando, vendo as características dessas regiões, que havia alguma coisa nessas 5 regiões cara, assim, estatisticamente eram as regiões que mais tinham centenários, em que essa população que havia um número maior em relação a outras áreas do mundo de pessoas com 90 anos e com 100. Então, alguma coisa existia nessa região. Né? Não era a água do lugar, a rocha que tinha ali, mas tinha alguma coisa que fazia com que esses povos viviam mais e melhores. Então, nessa época, eles determinaram esse nome, né? Os zonas azuis. E ali diz assim, as zonas azuis do planeta onde a morte demora a chegar. E eles identificaram 5 regiões. Uma em Nuoro, que é uma parte da Itália, que fica na Sardenha. Esse Okinawa, que é uma ilha, fica no sul do Japão, então nós vamos olhar lá no mapinha, lá onde fica o Japão, no sul, uma ilha bem afastada do restante do Japão, mas é onde tinha maior índice de longevidade. Bem no centro da América Central, Nicoya, que é uma região muito pobre da Costa Rica. Veja que interessante, pobre. Poder aquisitivo baixo, no entanto, era a região de maior longevidade do país todo da Costa Rica. E Loma Linda, que é um distrito, uma região assim, periférica da Califórnia, perto de Los Angeles, e Icaria, ou Icária, é uma ilha na Grécia. Então, nesses locais, as chances de homens e mulheres atingirem 100 anos são bem maiores do que em grandes centros urbanos espalhados pelo mundo. Então, haveria com certeza nesses locais alguma coisa diferente. Existiam as chamadas receitas, o que eu estou meio torto na imagem de vocês, mas desculpe, eu estou lidando aqui com o meu... Ai, meu Deus! Com o meu aparato. Vamos lá, como é que não cai? Então, o próximo slide, ele vai mostrar de novo para vocês. Isso, mostrem esse, deixa eu tentar ajeitar aqui. Esse slide, ele também mostra as 5 regiões, tá? E ali embaixo vai falar dos segredos. Quais seriam os segredos? Se a gente pudesse dizer para alguém, olha, eu estou com 95 anos, 100 anos, o que eu fiz?
eu vou passar adiante. O que realmente é importante para essas 5 regiões, que é quase o comum delas, que nós vamos ver que nesses locais não há, e o que me surpreendeu, que vocês vão ver logo a seguir no documentário que está passando na Netflix, não deixe de assistir, que eu vou dar o nome para vocês depois, mostrando que nessas determinadas regiões ou áreas desses 5 locais aqui, não há instituições asilares, não existe asilo. Lá na Itália, eu me lembro que no documentário eles falam, lá na Itália não existe, porque todas as pessoas moram mais ou menos próximas uns dos outros, uma característica muito interessante na Itália, nessa região. Os idosos ficam sozinhos por bastante tempo, quase até próximo da morte. E o que eles fazem é morar perto dos filhos, ou dos netos, ou dos sobrinhos netos, ou quem está responsável por eles. Eles se visitam, quase todos os dias se veem, mas cada um tem sua casa. Muito interessante. E lá não tem. E eles mostraram que, assim, a demência senil não encontra em nenhuma dessas regiões. É baixíssimo. Tá? A frequência, baixíssima frequência de demência senil. Não há suicídios. Ninguém se mata. Deu um valor à vida até o último suspiro, como a gente diz. Então, essas zonas azuis se percebeu em que existem algumas similaridades entre todos, ou intersecções, né, desses lugares, que é a primeira aptidão social. Todos sejam... Olha que são diferentes, gente. São povos totalmente diferentes. Pega um grego, um europeu, tu vai pegar um italiano, um europeu, vai pegar lá um asiático, uma cultura totalmente diferente. Aí tu vai para o norte-americano e tu pega um latino-americano. Então, tu tem características de influências culturais muito diferentes, mas mesmo assim todos valorizavam o quê? O zelo entre eles. Serem amigos, serem próximos, porque isso fortalece, isso dá um suporte imenso para prevenir doenças e o suicídio. Todos têm vínculos muito fortes, todos têm propósito de vida, eles têm um propósito que seja fazer ginástica, seja sair todas as manhãs para dar uma volta, seja criar um bicho, um pássaro, uma flor, seja plantar qualquer coisa, eles têm. E mantêm-se ligados a esse propósito até o último suspiro, como eu já disse. Tá? Tem esse sentimento de pertencimento ao grupo, à família, tem muita fé entre a espiritualidade, além, óbvio, como diz ali, princípios morais e espirituais, e eles conservam amizade, e aquilo que a gente preconiza, faz exercício, te alimenta saudavelmente. E nesse último slide, que eu queria que tu mostrasse, é esse documentário, Live to 100, quer dizer, viva, né? Chega aos 100 anos, viva até os 100 anos. Então, tu vai encontrar no Netflix, seria o segredo das zonas azuis. E ali, esse cara que tá de costas aí é o Daniel Bittner, Dan Bittner. É um jornalista que descobriu um dia, vendo esses mapas, esse mapa onde aqueles 2 anteriores que eu citei pontuários, que esses seriam os 5 lugares que as pessoas demoram mais a morrer. Então, ele dizia, eu vou visitar esses lugares. E ele foi, há muitos anos atrás, aproximadamente, ele deve ter em 2006, 2007, 2008, eu acho, por aí, ele lançou um livro, foi um best-seller, falando dessas zonas azuis. E ele voltou agora, em 2021, e aí ele reuniu tudo e foi feito esse documentário. E ele está aplicando nos Estados Unidos, onde ele mora, ele está criando zonas azuis, pegando esse modelo desses locais. E lá, todos ali de cima são os 9, vou dar esses aqui de baixo para vocês. Além das orientações de se alimentar bem, fazer exercício, tomar vinho, que não é o propósito da nossa live de hoje. Mas essa aqui de baixo, crie laços afetivos fortemente e fomente relações saudáveis. Tenha relações saudáveis nesse grupo, nesta família, parecido com aquilo que nós vimos lá no The Harvard. Alimente a sua alma, desenvolva atividades espirituais. Então, a espiritualidade foi comum a essas 5 regiões. Tem uma crença, tem uma fé, tem um propósito. Tu não vai procurar suicídio. Tu vai enfrentar melhor uma perda, tu vai ter o apoio desse grupo, tu vai ter o apoio espiritual da família para enfrentar a dor e a perda. Que nessa sociedade moderna hoje que estamos vivendo, massacrados e bombardeados pelas telas, nós não temos mais esse suporte. E diante do primeiro, do segundo, do terceiro frustração, procure esse caminho. E ame a sua tribo.
torne a sua família uma grande prioridade. Então, espiritualidade, gente, o que mais? Socialização, grupo forte, propósitos e a crença, então. Então, nessa terceira parte agora, antes de finalizarmos, a gente vai ver por que a fé, por que a crença, por que se fala tanto nisso como um suporte, como um benefício, como uma ferramenta terapêutica, para que tu se sinta melhor, que tu se sinta amparado e que, de alguma forma, tu não busque o caminho encurtado do sofrimento, que supostamente tu acredita que, dando fim à tua vida, ou quem passa por isso, ou quem já passou, o suicídio finalizará o sofrimento físico-moral. Não. Então, as crenças espirituais, assim, de uma forma geral, religiosas, elas são muito comuns no mundo, quase todo mundo, gente, ainda é alto o número de pessoas que acreditam em uma força maior, sejam evangélicos, católicos, espíritas, budistas, o que for, a religião, mas eles acreditam em alguma força, algo que transcende essa vida, e isso é muito importante que permaneça. E há consistentes evidências, e aí são médicas, de que a religiosidade ou a espiritualidade, que são diferentes no seu conceito em si, até na sua prática, mas podem ser englobadas aqui como uma coisa só. Elas exercem um papel em vários aspectos da vida da gente, especialmente no aspecto físico e mental. Por quê? Porque os ensinamentos que vêm das crenças, das religiões formadas mesmo, das instituições organizadas, perdão, a palavra, geralmente elas dão para nós o quê? Uma visão otimista da existência. Uma visão positiva da vida, da que vem, não é? E, geralmente, a crença e a fé nos estimula a um bem-estar existencial, que é o mais importante dos bem-estares. Porque poderemos ter tudo. Quando nos falta aquilo que preenche o vazio da dor, da existência de uma perda, que não vai ser ocupado pelo dinheiro da minha poupança, pelas minhas, os meus triunfos, os meus, os flashes e a riqueza e o talento, enfim, a fama que eu tive, não vão preencher aquele espaço imenso aqui dentro, que é só preenchido por um entendimento. A espiritualidade pode fazer esse preenchimento diante das mais diversas formas de dor e sofrimento que enfrentemos. E ela pode nos promover o que? A termos esperança, a termos propósito, a continuarmos otimistas, alegres, a termos gratidão, enfim, termos propósito, termos entendimento dos porquês e enfrentarmos de uma forma melhor as adversidades. Não que pelo fato de crermos, não teremos provas, absolutamente. Sim, terão dificuldades, as adversidades, obstáculos, sim. Serão transpostos com mais facilidade? Provavelmente. Desde que a gente consiga considerar a fé que tem, que é muito íntima, é muito de foro íntimo, como tu te identifica, tu te conectas com o divino, é muito teu, mas se a forma com que tu utilizas te ajudar e for muito importante para ti, se ela for capaz de te dar conforto, ela sim é capaz de te reduzir o sofrimento diante de uma dor, o sofrimento diante de uma doença física. Por exemplo, com o envelhecimento, há um crescimento da frequência da fragilidade. As doenças aparecem com maior frequência, debilitam mais, e aí tu tem uma pessoa que desenvolve uma doença incapacitante, como uma artrite reumatoide, que vai deformando, que tem dor crônica constante. Então, essa pessoa sofre tanto que ela acaba tendo sofrimento mental também, além de depressão. Ela pode entrar num estado assim que não tem mais sentido a vida porque a dor é tanta. Ou quem teve um derrame cerebral, que ficou sequelado, que perdeu a motricidade. Tantas doenças físicas que abatem a psique. E aí, se a pessoa é mais espiritualizada, tem mais fé, ou ela tem um conforto na fé, ela resiste muito mais a isso. Olha, eu tenho vários exemplos de pacientes que confirmam isso para mim. Que a crença, a fé, a espiritualidade, ela pode ser uma ferramenta terapêutica. Por isso que a gente fala que há diversas formas de terapia para a gente lidar com as mazelas e problemáticas da vida, gente, desde a busca do profissional especializado,
desde a busca do médico, vai tratar as questões físicas, o psicólogo, que vai buscar, né, equilibrar a tua psique, a tua mente, a tua alma, através das diversas modalidades, terapias. Há muitas formas, há muitas ferramentas medicamentosas, ou de diferentes formatos, diferentes tipos de medicamentos sintéticos ou homeopáticos, ou que, né, outras linhas terapêuticas, todas ajudam. E a crença é outra ferramenta. Por quê? Porque se tem muitos estudos mostrando que elas, o que a fé nos faz buscar? Buscar virtudes, as virtudes do Cristo. Nos faz buscar as emoções positivas da vida. E quando nós preferimos o otimismo ao pessimismo, a compreensão, a raiva, ao desenvolver um mecanismo de entendimento diante de uma coisa e não a vingança e não o ressentimento, quando nós saímos daí, não temos ódio, buscamos compreender, entender o outro, somos mais tolerantes, essas são influências muito boas para o nosso corpo. Vai melhorar o sistema imunológico, melhorar o sistema cardiovascular, e isso vai nos dar uma sensação de bem-estar que reverbera em todo o nosso ser. E a gente vai dar mais valor às coisas que tem. Então, é por isso que a crença, a fé, a espiritualização, a tua religiosidade intrínseca, o teu trabalho na doutrina, a tua busca do entendimento, dos porquês, do teu aprofundamento no estudo dela, já que nós somos com o público espírita predominantemente. Então, quem busca essa doutrina como filosofia de vida, como a crença a seguir, os ensinamentos a adotar na sua vida e tentar modificar os seus erros, transmutar, né, as suas questões não muito boas e bonitas em outras nobres. E isso, quem faz dar esse passo, esse movimento, é, sem dúvida alguma, gente, esse entendimento que a gente busca através da nossa doutrina espírita. E esses trabalhos que vêm surgindo, que a própria ciência vem olhando para a crença e a fé e vendo que há benefícios que podem ser somados às demais terapêuticas, isso é maravilhoso. E outro fator muito importante da crença é que a fé é um dos, como é que se diz? Ela é uma dos fatores a levar uma pessoa a ser resiliente. Desenvolver em si essa faculdade, essa propriedade psicológica que todos temos, que poderemos ter, perdão, que todos poderemos ter, desenvolvê-la e ser uma ferramenta muito forte para nós, chamada resiliência psicológica. Que nós sabemos do conceito de resiliência, aquela capacidade que tem o metal, isso vem lá de um outro ramo do conhecimento, de sofrer abalos, deformidades e conseguir voltar ao seu normal. Então, a gente traz isso para dentro das ciências humanas, comportamentais, e entende que também nós somos esses metais que nos deformamos, que sofremos baques, impactos, e poderemos voltar a um formato de antes e até mais resistentes. Mas isso requer alguns fatores, alguns pré-requisitos básicos. A gente precisa, isso que caracteriza uma pessoa resiliente, é a capacidade que ela tem, sim, de superar, isso a gente sabe, mas ela só supera porque ela se adaptou positivamente. Aquela transformação, aquela mudança, seja dentro da tua casa, seja até hoje o que está acontecendo, com há pouco, 2 semanas atrás, veja você o que aconteceu com aquelas pessoas moradoras dos rios que transbordaram, que perderam tudo. Elas, de uma hora para outra, estão tendo que se adaptar para superar aquela situação. Mudou, a casa mudou, perdeu o emprego, perdeu alguém. Não é só ficar doente, mas essas situações, elas se instalam, te pegam de surpresa, e alguns reagirão muito bem, outros superarão, outros vão procurar suicídio. E já houve casos dentro dessas pessoas, dessas famílias, dessas cidades que sofreram inundações, que cometeram suicídio. Porque não conseguiram encontrar, diante da situação terrível que se depararam, recursos para recomeçar. Outras tantas vão conseguir. Ao quê? Por que umas conseguirão, outras não? Por que algumas vezes conseguirão responder e desenvolverão essa propriedade, essa capacidade, uma resiliência psicológica? Sem dúvida,
vão conseguir se recuperar e vão se adaptar positivamente. Mas por quê? Primeiro, por alguns fatores. Primeiro, afetos positivos. Começa lá da infância. Como é que ela é? Como é que é essa pessoa? Empatia, otimismo, um estado de humor que a caracteriza como uma pessoa não depressiva, né? Eutímica. É uma pessoa que está bem, que tem, como todos nós, períodos de tristeza, de fossa, mas reage, continua trabalhando, segue a vida. Aceita, é uma característica daquela pessoa que já tem isso, assim, ela costuma aceitar melhor. Ela tem um enfrentamento ativo e aí que entra a espiritualidade, a religiosidade. Isso está nos estudos mostrando que as pessoas com uma crença mais forte internalizada, elas reagem muito melhor. Então, esse é um dos fatores. Posso dizer para vocês que essas pessoas que perderam tudo, como aconteceu lá, principalmente em Roca Salles e Mussum, que a destruição foi quase que total, nós vamos ter um vizinho do lado do outro. Um vizinho reagirá bem. Família poderá reagir, a outra não. Dependendo, sim, de vários fatores. Mas podem até ter estado na mesma situação, só perderam o material. Houve uma perda no sentido de um filho, que isso é uma dor muito maior, que requer, né, meu Deus, um recurso muito maior para a recuperação. Mas vamos falar nisso, perdas materiais. Uma família poderá, ou vários membros da família poderão não conseguir encontrar forças e coragem de reagir e recomeçar mais adiante. Aí nós podemos, talvez, obter na história dessas pessoas que não eram geralmente pessoas que talvez tivessem uma crença profunda, ou que eram pessoas que não eram muito otimistas, que de vez em quando até eram, pelo contrário, pessimistas, já tinham algum transtorno mental, de humor, né? Vinham já de uma história familiar de pouco afeto. Então, nós vamos ver muitas questões que influenciam as tomadas de decisões na vida para superar, para procurar o caminho do acerto e sair dessa situação que muitos dos que cometem o suicídio estão. É não olharem para frente, não encontrarem mais sentido, propósito de continuarem vivos, né? E N fatores, desde a doença até as doenças até as circunstâncias da sociedade moderna hoje, que está nos afastando do convívio, está tornando, né, fazendo inúmeras ilhas em que às vezes só tem o pai, só o vô, só a avó, ambos já idosos, com muito pouco contato com os seus. Então, é mais ou menos isso que a crença traz. Por que a crença é tão importante? Porque os efeitos positivos na saúde e os efeitos positivos que uma crença traz na tua psique, na tua construção do teu psiquismo, ao ponto de te transformar numa pessoa resiliente, ela vem principalmente do efeito que a crença traz em ti a partir do momento que tu vai buscar o quê? Modificar, de educar, modificar os teus sentimentos e pensamentos e a partir daí as atitudes. Porque não basta apenas uma fé, daquelas fés muito relacionadas aos rituais, apenas aos dogmas externos, mas que não te traz e que não te fez modificar. Pode passar uma vida inteira rezando o terço, indo na missa, fazendo sacramentos, indo no centro espírita, sendo trabalhador do centro, tomando passo todas as vezes que for possível, e dentro de ti tu continua aquela pessoa que não foi capaz de modificar e aceitar as suas limitações, de lutar para transformar o teu sentimento que tu tem negativo, de ódio, de vingança, de orgulho, de remorso, de culpa, enfim, pouco evoluiu através da tua crença. Então, tu não conseguiu mudar dentro de ti como tu sente, como tu percebe as coisas. E, a partir daí, as atitudes que tu tens que ter. Então, a tua fé não foi vivenciada como deveria. E esses são os fatores que... Então, as situações em que a crença, a fé não vai te ajudar. Mas quando ela é diferente, quando ela é vivenciada, quando tu procura internalizar, né, as virtudes, as qualidades da tua crença, seja ela qual for que tu optaste seguir. Isso, ela dá a ti força, coragem, empenho em ser melhor, buscar, continuar sendo aquela pessoa com propósitos, com projetos. Realmente ela está sendo esta ferramenta, este lenitivo, para que tu consiga, ao longo desse tempo,
buscar, né, todas as forças que tu tem para lutar contra esse flagelo, seja tu, e para contigo mesmo, e tu dentro da tua comunidade, tu dentro do teu grupo familiar, aonde tu pode perceber, te antecipar as situações que estão acontecendo na sociedade, com o jovem, com a criança, com o idoso, que está se isolando, que não está sendo visitado, e tu podes perceber isso sendo descendente ou sendo amigo, próximo, distante, que tu possa ajudar tendo essa consciência. Essa é a essência base dessas propagandas, de todo o marketing, de toda a divulgação que se faz nesse mês de setembro, que é incentivar as pessoas a também se alertarem, a buscar ajuda, aqueles que estão passando por isso, e essa comunidade que está como que orbitando em volta dessa pessoa de alto risco para o suicídio, essa população ajudar, também detectar os sinais. Tá, gente? Que horas são? São quase 1 hora. Eu quero só concluir, então, que existe todo um trabalho imenso de prevenção. Existem inúmeros grupos que ajudam, inúmeras instituições. Aqui nós estamos utilizando a nossa doutrina como veículo para trazer essa informação, para ajudar quem está ouvindo, para conscientizar quem já deixou passar pela cabeça e talvez o suicídio pudesse aliviá-lo. Jamais busque isso. Não haverá alívio e que as consequências elas poderão ser muito variadas, tá, gente? Antigamente, logo que eu comecei o espiritismo, como doutrina, conhecê-la, eu sempre ouvia que cometer o suicídio é a pior coisa que tem, pode até continuar sendo, acho que os piores danos, né, que a gente pode cometer consigo próprio, porque é um dano para a vida, mas não quer dizer que o fato de tu cometeres o suicídio, consciente ou inconsciente, com sã consciência, ou acaba muitas pessoas, né, sendo imprevidentes, utilizando excessivas doses de alguma coisa, né, sem pensar acabam fazendo isso. Mas, assim, a questão de que não quer dizer que todo aquele espírito que cometeu o suicídio esteja necessariamente fadado no mundo espiritual, um sofrimento atroz, prolongado. Não mesmo, gente. Que bom que essa visão, esse conceito, com o passar dos anos, a doutrina veio depurando e corrigindo corretamente, expressando adequadamente. O período é árduo, sim, haverá no plano espiritual aquele período de despertar daquela consciência e se dando conta de que realmente não foi o caminho correto adotado, perdeu uma oportunidade tão importante de refazer aqueles vínculos e superar nessa existência que necessitará o retorno dela, e dependendo muito da quantidade de pessoas que aqui ficaram, ou dos seus amigos espirituais, quando se reencontrarem, essa ajuda, essa corrente imensa de preces e vibrações feitas pelaquela alma, ela acende mais rapidamente, ela sai mais rapidamente daquela situação de infortúnio que foi criada por ela mesma. Então, sempre haverá, né, uma ajuda, onde for que essa criatura, esse espírito cometeu isso. Então, para nós que ficamos, para os familiares que ficaram, eles também precisam do apoio, que hoje se fala muito em pós-venção, que seria aquela necessidade. Basicamente, a pós-venção é um conjunto de ações, né, que são promovidas para quem? Para prestada, então, geralmente, aos sobreviventes enlutados ao suicídio. Assim como existe o CVV e outras tantas instituições que trabalham muito na prevenção do suicídio, na elucidação dos riscos, procurando se antecipar, né, aquele que já está pensando nisso e fazê-lo mudar de ideia e dar a ele suporte para que tome um outro rumo. Existem grupos que estão se reunindo para fazer isso, suporte para aquela família, para que ela também entenda, para que ela se conscientize dessa perda, que evite que aconteça em outros membros da família a mesma coisa, e que a estas famílias que creem em algo, que a vida continua, que existe, né, a vida após a morte, que elas trabalhem também nas suas vibrações para ajudar aqueles que se encontram lá. E eu queria finalizar com 2 slides que eu pedi para serem projetados, gente. Projetar um slide de umas palavras do nosso amigo aqui, do Rossando Klinger, que é um psicólogo da doutrina espírita.
ele, não sei se já está aparecendo, o slide, tá aí. Não, é um pouquinho mais abaixo desse. Não, não é esse. Vê como é que entrou esse slide. Ah, clica mais uma vez, é esse mesmo. Tem um efeito especial. Pronto, agora sim. Clica mais uma vez. Então, o que o Rossano disse? Ele disse assim, ó, muito lindo isso aqui. Imagina que emoção de falar uma coisa assim. Fica para provar que vale a pena viver. Fica para mostrar que as nossas sombras não nos definem por completo. Fica para mostrar que a dor passa, não hoje nem amanhã, mas no dia a dia, na luta diária, fica. Então, esse esforço nosso, quanto ao entendimento maior que a gente tem que desenvolver, da importância que cada alma, cada vida tem para o Criador. Então, nós resgataremos dentro de nós um sentido para continuar vivendo diante da dor, porque a imensa maioria das pessoas que se suicidam, nós já vimos, gente, geralmente começou já dos problemas familiares, da falta do carinho, do afeto, do amor, da acolhida. Tantos foram rejeitados, tantos sofreram abusos, sofreram tanto, desenvolveram doenças mentais durante a vida, não suportaram esse peso, cometeram suicídio. Ou os idosos que estão enfrentando essa situação de abandono, de solidão, de esquecimento, chega um ponto que é tão pesado esse fardo que eles buscam, pensam nisso. Então, eles saberem que eles são tão importantes para o Criador, como filhos amados, e que a vida é um dom imenso, que, meu Deus, o planejamento para te trazer de volta essa existência com todos aqueles outros que precisarão estar junto contigo para aprender, te ensinar, é tão árduo que tu não pode jamais desperdiçar essa oportunidade. Então, a crença, a fé, a nossa fé espírita, ela nos diz isso com tanta ternura, com tanto carinho, para nos fortalecer, né, e nos mostrar o quanto ainda se faz necessário enfrentarmos, né, as nossas dores, as nossas provas, nas distintas naturezas em que elas se apresentam para nós. E o último slide, ele vai mostrar para vocês aquilo que simboliza, né, normalmente é o símbolo dessas campanhas do suicídio, que começaram há alguns anos, acho que há mais de 10 anos, e que sempre traz um girassol. E aqui eu encontrei por que o girassol ele representa tão bem isso. Olha o que diz ali. Bom, que eles procuram a luz, todos sabemos, né? Tá, então já é uma coisa linda. Está o girassol, aquela planta que está sempre procurando a luz, que simbolismo tem essa luz, né? O que é a luz? É o sentido da vida, é a nossa espiritualidade maior, é isso que a gente tem que estar sempre olhando. O que talvez não sabíamos é que em dias nublados eles se viram uns para os outros, buscando a energia em cada um. Não ficam murchos, nem de cabeça baixa. Olham uns para os outros, erguidos, lindos. Então é a natureza nos ensinando. Se não temos o sol todos os dias, temos o quê? Uns aos outros. Então, claro que sim, temos Deus. Ele é importantíssimo. Mas também nós temos esses outros amigos, familiares, esse grupo social, né? A dizer para nós que estamos aí para te ajudar. São mãos erguidas, estendidas para o auxílio. Como diz ali, ó, em dias nublados, eles se viram uns para os outros. Tá, gente? Então, esse é a grande essência, o entendimento do suporte social. Esse teu grupo da internet, esse teu grupo de oração, esse teu grupo de trabalho, esse teu grupo cultural, social, esse é um grupo importantíssimo. E, sem dúvida alguma, a nossa crença, a nossa fé vivenciada. Então, é isso, queridos amigos. Por hora, podemos, sem dúvida alguma, ampliar agora para os questionamentos, né? Se houver. Nossa, foi tão bom te ouvir, Carlos, porque eu lembrei muito da minha mãe. O ano passado, ela tem 94 anos.
Até os 93 anos, ela viveu com absoluta autonomia para tudo. Ela tem Facebook, ela tem Instagram, ela tem WhatsApp, para tudo. O ano passado, ela teve uma intercorrência que limitou muito a autonomia dela, no sentido, ela teve uma cirurgia de intestino e fez a colocação da bolsa de colostomia. E aí, a autonomia dela ficou limitada. E quando tu falaste da resiliência psicológica, foi o que trouxe esse ano, comemoramos 1 ano, e ela está assim, ela disse que dia 7 de setembro fez 1 ano, e ela disse, eu aceito já a bolsinha. Só. Então, aquilo foi para mim muito importante, porque era as orações que eu dedicava a ela, de aceitar, porque ela foi tolhida parcialmente na sua autonomia, mas ela já recuperou a autonomia. E ela trouxe isso que tu disseste exatamente. Ao longo da vida, ela sempre foi positiva, sempre foi dinâmica, sempre foi autônoma, e isto foi uma construção na vida. Ela não deixou de participar dos grupos de tricô, de crochê, de atividades. Então, eu tenho certeza que as tuas palavras, elas são de um conteúdo muito importante para as pessoas que necessitam desse estímulo nesta hora. Este vínculo social que tu bateste e que tu insististe, a estrutura emocional e o conteúdo do desenvolvimento espiritual, nossa, fechou tudo, porque eu tive esse exemplo. E isso faz toda a diferença. Eu acho que fez muita diferença na vida da minha mãe. Maravilha, tá bom. Vamos ver que isso não é só teoria, né? A gente vê cada vez mais. O difícil é que são aquelas pessoas que só despertaram muito tarde, não conseguiram aproveitar o tempo certo para se abrir, buscar ajuda especializada para tratar o trauma, corrigir, e acabam entrando na velhice, ou na chamada terceira fase da velhice, que é após os 80 anos, já muito doentes, ou quebrados, né, comprometidos dos seus sentimentos e do corpo físico. Aí, sem dúvida, mas sempre há tempo, né? Eu acho que o despertar, quanto mais precoce, melhor. E o despertar vem também assim, do conhecimento, da informação, de algo que chega até a ti, para um amigo, por isso do grupo social, da importância do grupo social, que a amizade eu vejo pelo grupo lá da Boa Idade, da que eu participo, eventualmente, do Bezerra de Menezes, da minha sociedade. O Ancoto não tem ideia, eles têm um grupo do WhatsApp, que eu faço parte, às vezes eu quero pegar eles, pelo amor de Deus, a quantidade de mensagem, eu começo a pagar, claro, ocupa espaço, mas eu só vejo como eles se trocam, que eles conversam, que eles se ajudam, presencial, foi quase toda a pandemia online, agora é presencial, quanto é bom para aquele grupo que ainda continua ativo. Ó, a cabeça também, infelizmente, não está com doença mental grave ou não tem demência, tem suas doenças, tem seus problemas familiares e quase iguais de todo mundo, mas, no entanto, vão ao grupo e lá se fortalece. É isso que é importante, lá se fortificam. Voltam para casa e o problema continua. Mas eles estão de alguma forma se transformando para melhor. Então, claro que ajuda bastante. Então, Maravilha. Pergunta? Não, só tem elogios. Vivi, quer dar uma lidinha nos... Eu não sei como clicar aqui, eu estou no celular, não sei se eu tenho medo de apertar um botão aqui e sumir. Não, não, não. Ah, sim, se tu tá Tem no várias celular... pessoas, Carlos, maravilhosas colocações, como sempre, e tu que tens uma vivência como geriatra e também nessa visão da espiritualidade, nos trazem embasamentos preciosos que as pessoas realmente estão encantadas com as suas colocações, né? Aqui vou citar algumas aqui, a Diva
que é uma amiga nossa de Campinas, que sempre nos acompanha, ela diz: maravilhosa, tocou-me profundamente, gratidão. A Márcia Pontes, maravilhosas mensagens, brilhante colocação do Dr. Carlos, a Hegel, o Sérgio Frá. Obrigado por compartilhar e trazer muitas informações que facilitam a compreensão para que possamos adotar novas atitudes na busca de uma vida melhor. A Geni, uma querida amiga de Santana do Livramento, também, uma amiga nossa. Só agradecimentos ao Dr. Carlos por nos transmitir informações claras, com muito conhecimento e também muito carinho. O Dilson Vargas, nosso Dilson lá de Vitória, do Espírito Santo. O Sérgio Dutra, gratidão pelos importantes esclarecimentos. Então, uma série de pessoas aqui agradecendo. Temos a Verônica de Rivera, também do Uruguai, participando, agradecendo, enfim. Ótimas colocações, como sempre, e principalmente reflexões importantes para todos nós, para que possamos também nos movimentarmos em relação a tantos que necessitam, né? Nesse período de solidão. Nós sabemos, nesse trabalho, como tu bem colocaste, da Casa Espírita, como é importante se agregar, né, Carlos? E salientando, independente da religião, como tu bem colocaste, que todos procurem sim ter uma atividade. É que muitas vezes o idoso também, só para concluir a minha fala, porque a tua fala foi excelente, e nós também temos que tomar iniciativa, nós também estamos na terceira idade. Né? Eu também entrei há poucos dias. Né? É, 60 anos agora em agosto. eu já estou já numa década já, né? Então, assim, nós sabemos isso, também temos que tomar a iniciativa, porque muitas vezes a terceira idade, uns procuram, outros não, outros ficam esperando que alguém tome a iniciativa. Eu me lembro que quando eu fiz a minha conclusão do meu curso de auditoria médica, minha pós-graduação, eu falei sobre o envelhecimento da população, né, na terceira idade. Foi um trabalho bonito que a gente fez, embora sendo pediatra, né, e dizendo que nós temos que fazer um trabalho coletivamente para apoio. O que está faltando, sim, é engajamento, é arranjar perspectivas. Né? Eu dizia na época, quem sabe abrem creches, eu dizia entre aspas, para os adultos, né? Para que passem os dias em atividades, e congraçamentos, como tu colocaste muito bem. Tu estava já profetizando, como a gente diz, porque hoje são os hospitais dia, residenciais dias que tem, que ficam o dia todo ali. Isso. E foi em 2000 isso. 23 anos atrás, não sei se 23 anos atrás. 20 anos atrás eu já falava sobre isso. Para agregar, né? Para agregar, dar atividades, né? Tanto sociais como também efetivas, em cursos, enfim, atividades físicas, o trabalho da espiritualidade, como tu bem colocaste, enfim, engajando, né, essas pessoas. Nós temos que nos adequar, não podemos voltar a 50 anos atrás, mas nós podemos, dentro dessa nossa realidade, criar movimentos para agregarem, que as pessoas saiam dessa solidão. Né? Nós temos um trabalho, uma responsabilidade, sim, para executar e auxiliar no que a gente puder, evidentemente. Vicky, e colaborando com essa tua fala, a Hegel da Silveira, ela pergunta: como dar o primeiro passo em direção a um grupo, pois às vezes as pessoas não conseguem sair da sua bolha? Sim, nós estamos falando de grupos sociais assim, em que existem como é que se diz? Gostos em comum. Por que as pessoas se reúnem, por exemplo, nos grupos tradicionalistas do Rio Grande do Sul? Porque tem gente que valoriza essa veia cultural, outros nem tanto, outros vão procurar um outro grupo em que as atividades sejam similares, haja uma identificação. Então, por isso que é muito comum os grupos religiosos, em qualquer linha religiosa que nós pudermos fazer qualquer, de católica, os judeus, os católicos, os evangélicos, nós espíritas temos os movimentos
dentro das congregações, por exemplo, dentro da própria instituição espírita. As casas espíritas são muito comuns, mas nós vamos encontrar os grupos sociais, os grupos que vão debater assuntos políticos, sociais que vão se envolver, como agora nas enchentes, a quantidade de grupos, de pessoas que já ou participavam oficialmente de ONGs, ou tinham seus grupos de ajuda, surgiu a oportunidade, essas pessoas foram servir e ajudar. Então, grupos que te tragam conhecimento são maravilhosos, grupos que te fazem com que tu consiga compartilhar teus sentimentos, suas problemáticas, como muitos grupos dentro das casas espíritas têm, são ótimos, mas tem grupos com características que são mais voltadas realmente à ajuda, à caridade, ao apoio. Então, esses com certeza são pessoas, eu vejo, moralmente, espiritualmente mais elevadas, porque ter esta disposição de se doar já faz a pessoa ser diferente. Agora, vamos ter grupos, geralmente profissionais, que são os mais complicados, os mais difíceis, dentro da tua própria profissão, que são realmente, como tu disseste, muito fechados. E aí a profissão não é um elo bom que te una. É que nem dizer assim, ó, ele é colorado. Então não. Já é colorado, diz que é uma pessoa boa, moralmente, consegue dizer, ou gremista, por isso tu não consegue definir a pessoa. Agora, no meu caso, com certeza, lá trabalha no movimento, está dentro de uma instituição de doação, faz parte de uma ONG que faz isso, eu já consigo ver características naquela pessoa que se identificam a mim. Por exemplo, eu acabei de lançar um livro eu falei muito da família e citei uma série de TV maravilhosa que eu assisti e adoro, que é This Is Us. Quando eu encontro alguém que ama aquela série, eu já digo, bom, essa pessoa tem características minhas, porque ela encontrou ali as virtudes, as qualidades que eu também vi. Então, é fácil, mais fácil a gente se dar bem nesse grupo. Por isso que os grupos profissionais são mais complicados, os do trabalho. Mas então, tudo bem, procura aqueles grupos em que tu encontra as pessoas que também perseguem aqueles mesmos valores. Isso é importante. Com certeza, esse grupo não vai estar se fechando para ti. Procura, é difícil, mas vai em busca, porque há inúmeras comprovações o quanto isso te ajuda e te beneficia. Especialmente no processo de envelhecimento, que nem todas as pessoas têm ainda seus companheiros, nem todos envelhecem, e que tiveram filhos, ou que às vezes a família é muito pequena, a família é pequena, a família praticamente não se formou, não casou, não teve descendentes, são esse ciclo de amigos que fazem parte e compõem essa família. Preenche aquele espaço. Maravilha. Procure, insista que claro, vai te ajudar, vai te beneficiar. Eu também sempre falo de buscar uma língua, né? Buscar uma instituição, buscar a utilização de um equipamento eletrônico no sentido de um instrumento musical, né? Então, a aprendizagem, eu gosto muito da fala também da doutora Ana Arantes, ela fala muito, Ana Cláudia Arantes, isso. Assim. Ela fala muito também disso, de nós buscarmos a aprendizagem de alguma coisa que a gente ainda não domina. Muito legal, muito bom mesmo, Carlos. Nossa, que maravilha estarmos aqui, até buscando o nosso fortalecimento já na terceira idade, né? Isso é muito bom. Sabe o que também para nós é importante? Agregando, nós dois entramos para a academia de exercícios físicos, de musculação. Olha. Então, visando justamente isso, essa mobilidade que antes dos 60 a gente não participava de academia, porque nós gostamos muito do exercício, da natação, o Vitório jogava tênis, eu do frescobol e tal. Mas o grupo de academia também é um grupo. É muito fortalecedor. E se falar um grupo esportivo, meu Deus, às vezes é um dos mais numerosos. Isso aí. Os grupos de WhatsApp que começam no movimento, por exemplo, da academia, formam-se grupo do WhatsApp, mas também continuam se encontrando. Ai, que bom. Maravilha, muito bom mesmo, querida. Foi maravilhoso. Então,
nós vamos deixar contigo as considerações finais e a nossa prece, fortalecendo esses instrumentos que tu nos trouxeste, o grupo social e a espiritualidade, como importantes fatores na prevenção do suicídio. Foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Vocês viram que a gente trouxe um assunto de morte, de sofrimento para famílias que enfrentam, de situações que nós vemos aqui nas estatísticas que nos deixam arrepiados, mas, no entanto, foi com bom humor, no sentido de mostrar que é uma situação que tem chances, tem recursos, tem como ajudar, tem como reverter, fazendo um clima mais elevado, né? Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês, de que precisamos ser parecidos com aqueles gerações, tá bom? E já fizemos um caminho que estávamos mais próximos desse modelo. Agora a gente tem que começar de novo, tá? Né? E não deixar que a máquina, agora a inteligência artificial, o mecânico, tomar lugar do espaço do humano. Porque senão os sentimentos vão deixar de existir. E aí, né? Meu Deus, estaremos perdidos. Então, vamos sempre buscar uma comunhão dessas situações, afinal de contas, isso é progresso, isso está se delineando pela frente, mas nunca absolutamente abandonando o presencial, o olho no olho, né, a proximidade, o afeto, o toque. Isso precisa continuar acontecendo. Bom, não vamos deixar esta onda de colocar as pessoas nas suas casas, se falando à distância e não se vendo, não é possível. O caminho é o contrário. Quando isso começou a se tornar frequente, nós vimos que os índices de suicídio no mundo aumentaram, que as pessoas hoje estão sofrendo mais de transtornos mentais do que antes. Então, o caminho não é esse. O caminho é voltar a se reencontrar. Tá bom? Então, desejo isso a todos vocês, que voltem para o seu íntimo hoje, né? Ao final da live ou mais tarde, reflitam o que nós falamos, e aqueles que ainda estão receosos do retorno ou que abandonaram seus movimentos, e que, ainda por razões as mais diversas, tentem se fortalecer no que vem se demonstrando, e o isolamento social, o afastamento das atividades presenciais, o distanciamento das atividades voluntariadas, altruísticas, está fazendo a população adoecer mais. E o inverso disso é totalmente verdadeiro. Se reaproxime, procure atividades de doação, atividades voluntárias em que tu te depare diante da problemática do outro, do teu vizinho, do teu familiar, do teu conhecido, do distante, do próximo, e veja o quanto as pessoas podem, né, ao exercer a sua empatia, melhorarem-se uns aos outros. Então, é isso que eu desejo para cada um, assim como eu desejo para mim e para vocês também. Então, boa noite. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigada, querido amigo Carlos. Obrigada a todos que estão conosco até esse horário. Sintam-se abraçados e estaremos juntos novamente na segunda-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. Um grande abraço mais uma vez. Tudo de bom.